Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estão preparados para a aula de hoje? Então, sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Suelen e hoje na aula de língua portuguesa iremos falar sobre contos e encantamentos. Mas afinal, o que é um conto? O conto de fadas é um gênero textual que consiste em uma história curta, onde elementos imaginários se misturam a elementos reais. E onde será que essas histórias acontecem? Vocês sabem? Vou ajudar. Geralmente, o pano de fundo ou o local que essas histórias acontecem é em uma floresta, um bosque, um palácio ou em um pequeno povoado. Já ouviram algum conto de fada? Se sim, que legal! Se ainda não, agora será a sua oportunidade. Se já ouviu essa história, João e Maria? É muito legal! Então eu convido vocês agora a assistirem ao vídeo da história João e Maria. João e Maria. Era uma vez uma família que vivia em uma casinha lá no meio da floresta. Eles eram muito pobres e famintos, por isso passavam por muitas dificuldades. Lá viviam João e Maria, os dois irmãozinhos, o pai, um bom lenhador, e a madrasta, que pretendia abandonar João e Maria e deixá-los sozinhos na floresta. Foi então que a madrasta ruim convence o marido a deixar as crianças perdidas na floresta. João ouviu toda a conversa e no dia seguinte, precavido, levou migalhas de pão para marcar o caminho. Mal sabia ele que elas seriam devoradas por passarinhos. Depois de muito caminhar, o pai acendeu uma fogueira, fazendo os filhos ficarem ali a esperar. João e Maria esperaram muito pelos pais. A noite caiu e os irmãos se viram assustados demais. No dia seguinte, andaram e seguiram um passarinho. A ave feliz cantava lindamente no telhado de uma casinha que ficava no caminho. A casinha coberta de doces e gostosuras foi um prato cheio para matar a fome das crianças depois daquela terrível aventura. De repente, a porta se abriu e sai dali uma velha misteriosa. Ela pegou os irmãos pelos braços e os levou para dentro da casa saborosa. Naquele momento, as crianças descobriram que, na verdade, a velha misteriosa não passava de uma bruxa maldosa. A bruxa foi iniciando suas maldades com os irmãozinhos, prendeu João na jaula para depois devorá-lo inteirinho. A velha não enxergava direito. Para saber se João estava gordinho, pedia para ele mostrar o dedinho. João, muito esperto, já foi a enganando. Ao invés de mostrar o dedo, mostrava um osso de frango. Cansada de esperar João ficar gordinho, a velha logo mandou Maria cozinhar, para depois devorar o seu irmãozinho. Maria ficou de olho, aproveitou a bruxa estar distraída e a empurrou dentro do forno. Maria, muito corajosa, soltou o irmão daquela jaula e antes de fugirem de toda aquela tristeza, pegaram da velha muitas pedras preciosas. João e Maria conseguiram retornar para casa encontrando o caminho. O pai, arrependido, abraçou os filhos, prometendo nunca mais deixá-los sozinhos, e os três viveram felizes para sempre. Observar os elementos desta fábula? Quando assistir ao vídeo, viu que a história se aconteceu em um bosque. Tinha o que mais? Vamos relembrar? Vou relembrar com vocês. Então, existia duas crianças bem pobrezinhas que moravam lá num povoado. Maria e também o João. Essas duas crianças viviam ali naquele povoado com o seu pai e sua madrasta. Um dia, João, que é muito esperto,
ouviu eles falando que queria dar um jeito nos dois e queriam abandoná-los na floresta. João já imaginou como iremos fazer. Logo pensou, vou pegar pedacinhos de pão, porque se nos deixarem lá, teremos como marcar o caminho para voltar. E assim fez no outro dia, não foi? Vamos relembrando, recontando a história junto comigo? E aí o que aconteceu? Deixaram eles lá, só que quando foram voltar, quem comeu os pedacinhos, as migalhas de pão que estavam na floresta, no bosque? O passarinho. E eles se perderam, passaram a noite toda lá e ao amanhecer escutaram um passarinho cantando lá em cima de uma casa cheia de doces, uma casa deliciosa. E como estavam com muita fome, resolveram logo ir até lá. Só que quem que morava lá, pessoal? A bruxa. Pois a bruxa colocou os dois lá. Prendeu o Joãozinho, colocou a Maria para trabalhar e Joãozinho deixando ele cada vez querendo que ele comesse mais, para que ele ficasse fortinho e ela pudesse depois, se deliciar com ele. Mas ele, muito esperto, mostrava o quê? O que ele mostrava? O osso. Mostrava para ela um osso e ela achava que ele estava magrinho e foi deixando ele lá. Até que um dia a Maria teve a ideia, ela estava bem perto do caldeirão com fogo e a Maria empurrou lá dentro e aí conseguiram se salvar, voltaram para casa, o papai arrependeu de tudo que tinha feito e eles viveram, como terminam os contos? Felizes para sempre. Isso mesmo! Agora vamos interpretar essa história. Vocês me ajudam? Olha só. João e Maria eram o quê? Tenho duas palavrinhas aqui. João e Maria eram irmãos ou eram floresta? Qual das duas? João e Maria eram irmãos. Então vamos escrever irmãos. M-A-O-S e o tio. Irmãos. Outra pergunta. Um dia fomos passear. Isso é como se João e Maria estivessem falando com vocês. Então, um dia fomos passear. Onde eles foram passear? Eles foram passear Se você disse floresta, você acertou. Eles foram passear na floresta. Floresta. Muito bem. Agora, percebemos que João e Maria eram o que mesmo? Irmãos. Na palavra irmãos, quantas sílabas temos? Vamos lá? Irmãos. Para cada som, uma sílaba. Então, nós temos a primeira sílaba ir e a outra sílaba mãos. Olha, tem uma palavra aqui, mãos. Então, nós temos duas sílabas na palavra irmãos. E na palavra floresta? Olha o fló. É diferente, né, galera? Olha aqui, o que eu tenho no meio do F e do O? A letra L, para fazer o fló. Floresta. Nesta palavra, temos duas sílabas com 3 letras, Floresta. Então, aqui, irmãos, 2 sílabas e floresta, 3 sílabas. Qual palavra tem mais sílabas, irmãos ou florestas? Floresta. Excelente. Agora, vamos continuar a nossa interpretação da história. Eles perderam Olha, tá faltando palavra. Eles perderam de volta para casa. E a outra frase está assim. A bruxa prendeu sem palavras. Mas eu tenho um banco de palavras ali, um quadro de palavras. Eu tenho aqui a palavra caminho. Tenho a palavra João e tenho a palavra Maria. Então, vamos tentar encaixar essas palavras nas frases?
Eles perderam o João, Maria ou caminho de volta para casa? Caminho. Então, eles perderam o caminho. Como que faz o K? C com A. K. Mi. M com I. Nhó. Nhó, nhó, NH e o O. Então, eles perderam o caminho de volta para casa. Completamos. Agora, outra frase. A bruxa prendeu. Quem que a bruxa prendeu? João. Então vamos fazer João. Quem mais? João e Maria. Maria. Então a bruxa prendeu João e Maria. Completamos a nossa frase. Aquela casinha, esta casinha cheia de doces. Vamos fazer uma lista dos doces que tem nesta casinha? Lembram que é lista? Que nós usamos elas para organizar, listar, separar, de acordo com os itens que queremos? Aqui nós queremos uma lista de doces. Então vamos fazer uma? Primeiro colocamos qual é esta palavra? Chega aí bem pertinho e tenta ler comigo. Pirulito. Muito bem. Temos mais doces nessa casinha. Bolacha. Bolacha. Muito bem. Mais um. Chocolate. Que delícia. Chocolate. Mais um doce. Bala. E sorvete. Então fizemos uma lista, colocando um item debaixo do outro sobre doces. Quantas palavras nós escrevemos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então fizemos uma lista com 5 doces. Agora, eu preciso organizá-las em ordem alfabética. Como que eu faço? Vocês lembram? Eu vou ajudar. Primeiro, para colocar em ordem alfabética, precisamos lembrar o alfabeto. Qual é a letra que vem primeiro? A. E depois? B. E assim por diante, não é mesmo, criançada? Então, a primeira palavra que iremos colocar tem que ser com A. Tem alguma palavra que começa com A? Pirulito, P. Bolacha, B. Chocolate, C. Bala, B. Sorvete, S. Então, nós não temos nenhuma palavra que inicia com a letra A. E a próxima letra do alfabeto? A, B. Temos palavras que começam com B? Sim, professora. E temos duas. Qual será que vem primeiro? Já sei. Vamos olhar a letrinha que vem depois do B. Temos duas, bolacha e bala. Depois do B na palavra bala, vem a letra A. Depois do B na palavra bolacha, vem a letra O. Dessas duas, quem vem primeiro? O A ou o O? O A. Então, a primeira palavra que nós vamos colocar, bala. Certo. Agora, vamos passar. A, B, C. Tem alguma palavra que começa com C? Tem, chocolate. Então, ela é a próxima aqui na nossa ordem alfabética. Ah, professor, pegadinha. Tínhamos esquecido da bolacha, não foi? Colocamos a bala e a professora esqueceu de falar da bolacha. Então, primeiro a bala, depois em segundo a bolacha. Agora sim o chocolate, que é a terceira palavra na nossa lista em ordem alfabética. E depois do C, o D. E se a gente for seguindo, chegaremos à letra P, pirulito, que é a quarta palavra. E depois, por último, teremos sorvete.
Isso mesmo, sorvete. Então, conseguimos colocar em ordem alfabética a lista de doces que tinha lá na casa da bruxa. Então, galera, infelizmente chegamos ao final de mais uma aula. Esperem que tenham gostado, hein? Bons estudos e eu espero vocês na próxima aula. Até mais!